Passei! A Faculdade Einstein, a faculdade do sucesso! Bem-vindo a mais um encontro notável com Eunice Espínola. Essa tarde de hoje vem com muitas promessas, de muitas revelações, muitos furos. Bem-vinda, Glória Maria. Boa tarde. Bem-vinda, Valfredo Gomes, Deise Gomes, Realina Elias e o nosso entrevistado, que ainda vai ser uma surpresa para vocês. Primeiro eu vou querer ler um trecho de sua escrita, do seu livro, que é apaixonante. E de repente minhas 100 asas não me bastam para que eu percorra o trajeto dessa corda bamba, sem que balancem e me causem vertigem, como se a pior queda fosse cair da própria altura. Ainda assim saberei voar. Jorge Batista Carrano, seja bem-vindo ao nosso programa. Tudo bem. Glória, Valfredo, Elias, tudo bem? Boa tarde, boa noite aos telespectadores do portal Jorge Guedes. Um prazer enorme estar aqui. E mais ou menos repetindo a presença, né? Porque eu já tive o prazer de estar com o Roberto Leal, falando sobre o trabalho excelente que ele tem feito com a literatura, singrando fronteiras aí do país. E agora Eunice me chama para falar um pouquinho mais sobre literatura e sobre cultura. Nós estamos aqui, sim, à sua disposição. Conselheiro do Conselho Estadual de Cultura e do Conselho Diretivo do Plano Municipal do Livro, Leitura e Biblioteca de Salvador, membro do Colegiado Setorial de Literatura e um dos coordenadores do projeto Fala Escritor, coletivo de literatura que reúne escritores e poetas da Bahia. Com isto, eu vou deixar o microfone aberto para você, para que você nos revele todo esse Jorge que existe dentro de você. Eunice, primeiro esses títulos todos que você me disse aí, eu não pedi. Quer dizer, eu não pedi, vírgula. Eu quis. Sim. Porque seria hipócrita da minha parte eu dizer que eu não queria, que não me deu prazer. Mas eu fui eleito para esses cargos todos, para essas funções todas, participando do Conselho Diretivo do Plano do Livro, Leitura e Biblioteca de Salvador. A gente chegou ao Conselho porque a gente participou de toda a formatação do plano, capitaneado pela professora Célia Sacramento, vice-prefeita de Salvador. E na época foi quem trouxe a ideia do plano para ser executado. Já estava sendo feito no estado e a nível nacional também, em vários estados, em várias cidades, inclusive da Bahia. Com relação ao Conselho de Cultura, foi uma eleição na Conferência Estadual. Eu fui eleito pelo território Salvador, região metropolitana, e represento no Conselho esse território, que é um território de identidade cultural. Com relação aos colegiados, também fui eleito por uma segunda gestão, me candidatei na primeira e me candidatei na segunda. Na primeira tive assim a minha candidatura incentivada muito por um grande amigo, que é Valdec Almeida de Jesus, poeta, escritor e ativista cultural Valdec Almeida de Jesus, que é uma pessoa que para mim é meu carro-chefe, é meu norte com relação a qualquer ação que eu tenha na literatura e na cultura da Bahia. Valdec é uma referência para todos nós que militamos com relação à cultura. Então, o Fala Escritor não, o Fala Escritor foi diferente. O Fala Escritor eu estava vindo mais ou menos de um período sem escrever, sem publicar nada, escrevendo, mas sem me guardando muita coisa. E aí, de repente, o Fala Escritor, um dia eu fui convidado por Carlos Souza, o jornalista Carlos Souza, que faz parte do Fala Escritor, é um dos coordenadores. Ele disse, vai lá, apareça lá, e eu não saí mais, porque eu adoro aquilo ali é minha vida.
Aquilo ali, eu compactuo aquilo, eu sou parceiro, eu sou cúmplice daquilo com vários poetas, aquele que idealizou o Fala Escritor, que é o poeta Leandro Assis, mas também outros. Sim, Carrano, aproveitando, né, a chamada que você, a citação que você fez com a nossa vice-prefeita, a nossa professora Célia Sacramento, gostaria também de convidá-la, viu, Célia, para que você esteja aqui conosco no nosso programa, trazendo as suas novidades, trazendo o seu programa de gestão da prefeitura, que realmente está fantástico. Você é uma pessoa maravilhosa, somos todos admiradores do seu trabalho. O convite está feito, abra a sua agenda para a gente. Venha a um encontro notável com Eunice Espínola no portal Jorge Guedes. Viu? E continuando, né? A professora Célia é muito especial, porque ela, quando se pensou em fazer o plano do livro, leitura e biblioteca, sim, ele na verdade não era plano do livro leitura, ele era plano do livro e leitura só. Quem acrescentou biblioteca ao plano foi ela. E ela tinha uma visão do seguinte, que todo processo produtivo do livro, desde o autor até o aluno, isso tinha que ser contemplado de uma forma ordenada. E aí se criou esse plano hoje existe, ele faz parte hoje do dia a dia das escolas de Salvador, das escolas públicas de Salvador, está sendo incrementado mais ainda com novas ações. Ela e a professora Lourdes de Fátima, que é a presidente do Conselho Diretivo do Plano, estão assim, par e passo, conduzindo essas ações, e eu fico muito feliz de ter trabalhado com ela. Eu tenho uma honra muito grande de ter trabalhado, porque é uma mulher fabulosa, uma mulher inteligentíssima. Não tenho vocação para rasgar a seda, porque não é meu perfil, quem me conhece sabe disso. Não tenho partido, já transitei por vários partidos para trabalhar com campanhas políticas no passado, faz parte do meu currículo, mas não tenho partido, então estou muito soberano e muito tranquilo para dizer isso. A professora Célia, hoje em dia, é uma referência de antes e depois dela com relação ao plano de livro, leitura e biblioteca. E as ações com relação à mediação de leitura, etc. e tal. Ela tem pertencimento e ela é precursora disso aí. Maravilha. E realmente eu acho que quando a pessoa trabalha corretamente, desempenha a sua função, não se trata de rasgação de seda. Eu acho que a gente precisa enaltecer, sim, né, um profissional competente, como a professora Célia, que eu adoro de chamá-la de professora, que eu acho que o professor é o médico da nossa ignorância, né? É o que nos salva de da nossa cegueira. E, mais uma vez, meus parabéns à nossa vice-prefeita. Aproveitando também, como você tem bastante novidades, eu já disse que hoje a gente vai lhe bombardear de perguntas, sem que problema. você tem que contar tudo pra gente, todos os seus segredos têm que vir hoje aqui ao ar. Certo. Aí, mate minha curiosidade. Esse movimento Venha Ministro Jucá à Bahia. Do que se trata? Fale sobre esse movimento pra gente, por favor. Veja, é um movimento que tá eclodindo agora, mas ele já vem de algum tempo já maturando. Sim. Através do pessoal da capoeira, que é muito organizado, e o pessoal da música também, que é muito organizado. Aconteceram alguns documentos que foram enviados para Brasília para o ministro, e na época nem era o ministro Jucá, era anterior a ele. Eu acho que era a ministra Buarque de Holanda ainda, ou a ministra Marta Suplicy. E foram feitos pleitos nessas correspondências, para que, de repente, se alinhasse uma conduta com relação a algumas coisas que estavam fora de alinhamento, principalmente no que se refere a dinheiro para a cultura. Sim. Existe uma PEC 150 aí que está sendo votada no Congresso e que o ministro vem para cá justamente para ouvir os setores que estão se apresentando para discutir isso. E eu quero abrir um parênteses aqui, agradecer a Luiz Cachoeira por ter me convidado para participar desse grupo, desse GT inicial, para
para proporcionar a vinda do ministro Juca para cá, para discutir, entre outras coisas, 2 pontos fundamentais: a PEC 150 e o Fundo de Cultura. E isso é uma coisa que já vem se arrastando há uns anos e nada acontece, e a cultura precisa disso. A cultura não pode ficar refém de contingenciamentos, a cultura não pode ficar refém do dinheiro do turismo. Muito pelo contrário, o dinheiro do turismo é o dinheiro do turismo, o dinheiro da cultura é o dinheiro da cultura, e o turismo depende muito mais da cultura de um povo do que a cultura do povo depender do seu turismo. O turismo é consequência de se mostrar para o turista, para o visitante, como é a cultura daquele povo. Então, essa cultura tem que estar estabelecida, tem que estar organizada, se cuidar de patrimônio, se cuidar das artes, se cuidar de uma série de coisas. E aí foi feito o plano de cultura do Estado, que hoje em dia faz parte da lei orgânica do Estado. E foi votado na Assembleia, e o ano passado foi tudo acertado como tinha sido composto com os setores das artes. E agora a vinda do ministro é justamente para discutir essas outras questões, metas dos planos setoriais, que os colegiados setoriais estão implantando. A maioria dos colegiados setoriais já implantaram seus planos setoriais. O que são planos setoriais? Planos que determinam uma política de Estado para daqui a 10, 20 anos, sim, em que qualquer governo que se instale, que vença uma eleição, ele vai ter que seguir aquele plano, ele vai ter que seguir aquela política, porque uma política não é uma política de governo para 4 anos, é uma política de Estado para 10, 20 anos, entendeu? Sim. Então, está se cuidando com muito carinho isso aí. E aí nós tivemos uma reunião com o secretário Jorge Portugal, que eu gostaria até também que você depois convidasse-o para vir para cá, porque ele tem muita coisa, ele é um abnegado. Ele é um abnegado, ele é um dedicado à coisa da cultura. A gente sente nele que ele abre mão de si próprio. Isso aí eu tinha um certo questionamento, até enquanto poeta, como é que um poeta e professor ia se instalar naquela cadeira. E ele fez isso com uma competência muito grande. O convite está aberto, muito grande, né? Me sinto honrada se o convite for aceito. A gente pode providenciar isso aí, a gente pode alinhavar isso aí. Né, do secretário Jorge Portugal, admiradora do trabalho. Ele é um sujeito assim, fora de série. Então, o que acontece? Foi marcada uma reunião com o secretário Jorge Portugal, e eu, já fazendo parte desse grupo, fui representando o Colegiado Setorial de Literatura. Desculpa lhe interromper, mas vai ser a nível de Bahia, Sergipe? Vai ser a nível de Bahia, Sergipe, porque além da Secult, está agregado também o escritório para Bahia e Sergipe do MINC. Sim. Certo? O escritório, existe uma representação do MINC para Bahia Sergipe, esse escritório do MINC, mais a Secult Bahia, com suas fundações, etc. e tal, todo o seu staff, mais os setores das artes, mais a sociedade civil, são quatro pilares, estão se reunindo, estão abrindo essa reunião para os artistas e para os setores da sociedade civil que quiserem compor conosco, para participarem dessa discussão com a vinda do ministro aqui. Já tem data marcada? Ainda não, mas me parece que no início do mês que vem, no início do mês de abril. De abril. Isso. Então, nós estamos conversando, nós estamos alinhavando isso tudo, nós estamos agregando mais setores. Na época do contingenciamento do ano passado, foi formado um fórum das artes, formado pelos presidentes e pelos representantes dos colegiados, e isso depois, com o contingenciamento, foram agregadas outras pessoas de outras artes que não faziam parte dos colegiados. Esse grupo trabalhou muito para pressionar que o contingenciamento acabasse e que fosse pago a quem tinha seu espetáculo pronto e não estava recebendo por conta do contingenciamento. O governo passado acertou isso, alinhou isso, acertou isso. Então, esse grupo também já estamos providenciando, eu faço parte desse grupo também, quer dizer, de certa forma eu terminei linkando isso sem querer, mas terminei linkando isso aí.
esse grupo também vai fazer parte dessa discussão, ou seja, é uma discussão aberta, ampla, para que todos os setores se manifestem numa reunião com o ministro da Cultura, que eu acho que é um fato inédito no Brasil. Eu não acredito, eu não sei de outra reunião dessa que tenha sido feita no Brasil. Pode ter acontecido, mas eu não tenho conhecimento. Mas a Bahia é sempre percussora, né, verdade. Nos acontecimentos. É verdade. E é a terra da cultura mesmo. Eu digo sempre, né, eu sou uma paulista que já me sinto baiana, até porque 32 anos de Bahia não é pouco tempo. Quase que eu nasço aqui, você acredita numa coisa dessa? Né? Mas, assim, a Bahia é de uma cultura riquíssima, né? E quando eu cheguei aqui, eu fiquei apaixonada por tudo, sabe? Uma terra linda, de grandes conhecimentos, de poetas fantásticos, né? Não podemos deixar de citar Castro Alves, Gregório de Matos, Damário da Cruz, João Gama, aí pronto, já Luiz Gama, aliás, desculpe, Luiz Gama, e por aí outros tantos poetas que fazem parte desse panteão, né, que nós temos na poesia. E Jorge Batista Carrão? Não, esse aí está começando agora, depois de velho, não é bem assim, não. Mas eu queria, Eunice, voltar um pouco para a política cultural do município, para estabelecer uma justiça com relação à Fundação Gregório de Matos e a Fernando Guerreiro. Sim. Fernando Guerreiro e a Fundação Gregório de Matos estão revolucionando a cultura no município de Salvador. Fernando Guerreiro está fazendo a cultura girar, como ele diz. Ou seja, tudo está acontecendo. O Festival Salvador, agora para o aniversário da cidade, está acontecendo com várias apresentações. Vai ter um show monumental de Maria Bethânia aí, etc. E tal. A agenda está posta para quem quiser participar, mas na área da capacitação, existe um projeto da Fundação Gregório de Matos chamado Projeto Boca de Brasa. Sim. Que foi instalado por Mário Kertz lá atrás, e depois o Fernando Guerreiro reviu e reinstalou esse projeto, e há 2 anos esse projeto, há 3 anos esse projeto está em cartaz, como se diz na gíria do teatro. E é um projeto que vai para vários bairros de Salvador, durante todo o ano, quinzenalmente, ministrando oficinas de música, teatro, dança, criação literária e imagem, essa coisa de cinema, de vídeo, de documentário, etc. e tal, e pá, não sei o quê, home studio, essas coisas todas. E esses meninos dessas comunidades, eles têm aproveitado muito isso, e esse trabalho de sair do centro e ir para a base, sim, onde as coisas não acontecem ou não aconteciam, é fundamental. E esse trabalho que está sendo feito pela Fundação Gregório de Matos, fora os editais que está aí, Arte em Toda Parte, Arte Todo Dia, o livro, o edital de João Baldo Ribeiro para literatura, o prêmio Jorge Amado de literatura. Quer dizer, Salvador hoje, de 2 anos para cá, ela foi contemplada e com uma efervescência que não existia. O incentivo, entendeu? Então eu preciso também, em nome da literatura, dos seus escritores, etc. e tal, ratificar isso e marcar bem isso, para que fique bem marcado. E precisa mesmo, que eu acho que o povo precisa, é uma necessidade, né, de um povo que sofre, apesar de ter na veia, no sangue, essa sabedoria, essa cultura toda, que ele precisa. São tantos escritores que a gente vê, tantos poetas anônimos que estão aí, perfeitamente, precisando de uma oportunidade, né, e que agora, eu acredito que agora eles terão essa oportunidade, essa porta aberta para todos eles, né? E espero que o governo, cada dia que passe, tenha mais força, mais interesse, e que a população também abrace essa causa, né? Porque nós precisamos que as pessoas leiam mais, que as pessoas valorizem mais o fruto da terra, que são os poetas, não é, Glória Maria? O que é que temos aqui? Uma riqueza
de poetas, de escritores, de artistas, aí Lázaro Ramos e outros artistas que saíram daqui, que estão aí fazendo todo esse sucesso e levando a nossa cultura. Correto. É necessário realmente todo esse incentivo à leitura, pela necessidade que temos hoje de não ver tantas pessoas buscando os livros. E também todo esse estímulo que Carrano está apresentando aqui, trazer o ministro da Cultura aqui e mostrar também, porque nós tivemos um índice baixo em relação, inclusive, aos estudos colegiais, né, do colégio. Nós tivemos um índice muito baixo de ensino. Então, é necessário incentivar. Eu acredito que está relacionado. Eu me lembro que quando eu era criança, nós fazíamos leitura em sala de aula. Eu tenho sobrinhos, eu tenho crianças que trabalham comigo, que não vejo mais com essa cultura de levantar essa base escolar, né? Essa base escolar, de trazer o livro, levar o livro para casa, de trazer aquela lição pronto, ditado. As crianças escreviam. Eu acho que as crianças não estão mais escrevendo. Eu acho que eles não sabem nem mais o que é um caderno de caligrafia, entendeu? Então, todo esse movimento em prol de se ler um livro, de se estudar, de conhecer um poeta, de viajar nas asas da fantasia, porque o poeta traz isso, ele traz a asa da fantasia, ele traz a imaginação, que é a nossa verdadeira essência. É através dessa imaginação que nós criamos, tudo que foi criado aí, tudo que está aí de invenção, de tudo, veio de toda essa parte de imaginação, de leitura, de incentivo dos pais, daquelas histórias que a gente lia. Então vamos aplaudir mais uma vez a cidade de Salvador, né, que vai comemorar seu aniversário nesse domingo, dia 29 de março, e que, modéstia à parte, eu também faço. Junto com Salvador, minha irmã mais velha. Certo? E que eu fico muito orgulhosa, né, de estar morando nessa cidade onde todo mundo é de Oxum. Não é, Jorge Carrano? Todo mundo é do Oxum. As outras IAs que perdoem essa frase, mas tudo bem. A parar, para não ter briga. Mas eu queria, Eunice, mais uma vez pontuar uma coisa que Glória falou. Sobre a falta de... Como é que eu vou chamar isso? Para não ser indelicado, a falta de estímulo e a falta de capacitação do alunado, principalmente da periferia, para ter um bom texto, para ter um bom ditado, para ter uma boa redação, etc. e tal. Nesse projeto Boca de Brasa, há 2 anos eu estou ministrando a oficina de criação literária. E tenho me surpreendido com as competências que têm aparecido, potenciais que têm aparecido. Poetas que estavam escondidos nas gavetas em casa, poetisas escondidas nas gavetas de casa, com 15, 16, 17, 18 anos, escrevendo como gente grande, como também uma grande quantidade de alunos das escolas que chegavam nas oficinas quase como analfabetos funcionais, cursando 7ª série, cursando 6ª série, etc. e tal. Então, há que se ter também para a educação uma política de 20 anos para que esse aluno que hoje, com 5 anos, está fazendo o 1º ano fundamental, daqui a 20 anos, quando ele tiver 25, ele esteja dentro da banca universitária, não para ser doutor, mas para se capacitar e ter a garantia e dar a garantia ao Estado e a Salvador e a Bahia de um crescimento educacional, intelectual, porque o futuro da Bahia é esse, uma Bahia negra com uma capacitação intelectual extremamente apurada. Eu não tenho a menor dúvida disso. Se não for pela vontade dos governantes, vai ser pela vontade dessa massa de jovens da periferia que estão ansiando por isso e estão correndo atrás disso aí. Eu não tenho dúvida. Fantástico, Jorge. Bem colocado. Que eu acho que nós dependemos do governo, sim, porque nós pagamos os nossos impostos, né? E queremos esse retorno dessa capacitação. Mas não dependemos só
do governo. Lógico que não. Eu acho que nós dependemos da boa vontade da massa. Do interesse. De querer, do né? interesse da massa, de estar conquistando, de estar progredindo. Porque eu gosto de citar sempre que a Bahia, né, a libertação, vamos colocar, já que falamos do povo negro, né, a libertação é um fato muito recente. E foi um povo que foi jogado para a sociedade sem preparo. Então, mas o momento é este, de buscar, né, dentro de todas as dificuldades que hoje eu digo que nós todos somos escravos da economia hoje, né, mudou só, mas de buscar esse conhecimento, essa informação, esse aprendizado, né, para que cresça. Eu acho que Salvador, a Bahia, é um estado fantástico que tem ela é uma fazenda riquíssima. Basta ser bem administrada, para que todos possam desfrutar, né, desta... O momento não é de lamentar o passado, não, absolutamente. É de pegar o material prover que o futuro, temos, prover fazer o futuro. Não tem a dúvida. E te dizer assim, que ele não lamentava o que fizeram dele, mas o que é que ele ia fazer com aquilo que fizeram dele, entendeu? Exatamente. É exatamente o que está acontecendo com a periferia. O que é que estamos fazendo com essas crianças? O que é que estamos fazendo com esse povo? A massa tem que se movimentar e buscar. O que aconteceu no passado aconteceu. O que vamos fazer agora no futuro? O que vamos fazer com a nossa geração? Porque a marginalidade que está aí agora é o resultado daquilo que não olhamos ontem. Então, eles estão agindo agora. Se não olhamos para o agora, amanhã vai ser, com certeza, o dobro do que está ocorrendo. E como é que vamos curar isso? Com conhecimento, com leitura... Educação. E com educação. Exatamente. Realino, quer falar alguma coisa? Valfredo. Vamos com ciência. É uma especialidade da doutora Maribel Barreto. Maribel Barreto. Com ciência. E o resto. Eu vou falar uma frase aqui de Confúcio. Confúcio dizia que o homem, para ser feliz, tem que ter educação e ética. Sim. Se defende muito a educação. Mas a educação sem ética, ela fica capenga. Porque se você observar, os políticos que estão aí, eles têm educação, o que falta neles é ética. A ética é a ciência da moral, a moral é costumes. Sim. Então a gente já tem que ter esse hábito, esses costumes, desde da nossa família, e para trazer para as escolas e para a sociedade. Agora, o que me admira também, com a visão oriental, é que na China, os professores, eles são valorizados e respeitados. Os chineses, quando ele vê o imperador, ele se curva ao imperador. Correto. Certo? Reverenciando o imperador. E a única pessoa que o imperador faz a sua reverência é o professor. É o professor. Então, se a gente buscar isso, essa consciência, né? O respeito, né? O respeito ao professor, que hoje já não se tem mais. Que hoje o professor não pode nem dizer ao aluno que ele não vai passar de ano porque ele é pressionado. Eu acho que isso já faz parte de uma educação doméstica já, né? Se a gente não ensina as pessoas a respeitarem o próximo... Essa coisa da ética é fundamental em qualquer circunstância, principalmente na educação. Isso é fundamental para que se torça o pepino de novo, né? Que o menino se acostume com a ética desde novo. Mas nós temos um problema crônico no país que é de falta de vergonha na cara. Esse problema de educação não vem da agora, de 10 anos para trás, não. Esse problema é secular. Isso já podia ter sido resolvido lá na República, lá no Estado Novo, e não foi resolvido, e foi se empurrando com a barriga. O professor, na época do meu pai, era muito mais prestigiado e muito mais valorizado, na época dos meus pais e dos meus avós, do que é hoje. Tanto a nível de salário, quanto a nível de capacitação, quanto a nível de respeito por um professor. Um aluno não pode chegar numa sala de aula e, de repente, agredir um professor e tirar sangue dele, como a gente vê nas páginas policiais. Isso é a inversão de tudo.
Não, não é um extremo, é realidade, eu disse. Mais do que a gente imagina. Não, é um extremo da mais falta do que a gente de imagina. educação. Então, quando eu falo da educação, por exemplo, as famílias precisam parar com essa história de transferir para a escola a responsabilidade da criação dos filhos. Pai e mãe têm que ter responsabilidade pela criação dos filhos. Não é uma palavra que faz parte da educação, mais do que sim. Mais do que sim. Então, esse não é um problema da agora. A gente não vamos parar com essa história de ficar culpando o governo A, governo C, governo B, e sim arregaçar as mangas e criar uma estrutura educacional que realmente sejam projetos de Estado, planejamentos de Estado e não de governo. O planejamento de governo, todo governo que entrar com 4 anos muda e muda e muda. O planejamento de Estado ele vai para 10 anos, para 20 anos e ninguém muda, porque é lei. Faz parte da lei orgânica do Estado, ou do município, ou do país, ou da Constituição. Mas a educação temos que cobrar sim. Não estou falando de não haver cobrança. Eu estou falando da consciência da responsabilidade. Da consciência da responsabilidade. Sim. Entendeu? A consciência da responsabilidade não tem que partir só do governo, tem que partir da sociedade civil, do pai e da mãe. Ir para a escola e saber como é que está o filho, como é que não está. Reunião de pais e mestres, antigamente acontecia com auditórios cheios. Hoje em dia é meia dúzia de 3 ou 4 que vão ali. Quer dizer, houve um descaso com a educação tal que hoje em dia não existe mais o respeito por uma coisa que me incomoda, mas que às vezes é necessária, por exemplo, numa sala de aula, hierarquia. O professor e o aluno. Se fosse em patamar igual, não haveria professor, ou só haveria aluno, ou então o aluno estaria no mesmo patamar de professor, e não precisava ninguém estudar, nem ensinar nada a ninguém. O professor está ali para ensinar o aluno. Quando você pega um autor e leva para uma sala de aula, certo? E o cara diz o primeiro poema, e todo mundo ri, ele diz o segundo, todo mundo cala. Porque o primeiro poema, o poeta falou sobre amor, e todo mundo ri. Mas quando o segundo poema ele fala sobre o cara que morreu na esquina, ou os caras que morrem na esquina, aí todo mundo cala. Porque se fala da realidade que cada um na periferia vive. E eu acho que o caminho é por aí. E aí a poesia na Bahia está fazendo o seu papel. Os coletivos de poesia de periferia estão vindo com poesia de rua. Existem poetas de rua aí como Giovanni Sobrevivente, como C.R. Mosca, como Tiago Nascimento, como Marcos Peralta, como André Velame, o pessoal, os poetas na praça, etc. e tal. Esse povo vem da rua, como o Sandro Sussuarano e o pessoal do Sarau da Onça, que eu gostaria que você trouxesse para cá, porque é um absurdo de bonito o trabalho que aqueles meninos estão fazendo. Mais uma vez com o Valdec Almeida de Jesus colado. Pronto. Eu acho que você devia trazer a Valdec aqui para conversar sobre essas coisas. Sim, o convite está aberto. Eu vou trazer o Valdec aqui. Mas o que eu queria colocar é que a poesia da rua, que fala sobre... Você sabe o que é um gambé? Gambé é um policial que mata o menino que não é traficante com a bala perdida, ou então o gambé é o policial que entra na periferia para acharcar a periferia, etc. Eles lá chamam o cara de gambé. A história dos gambés matando os meninos e as mães que são pretas chorando, eu tenho uma poesia que fala sobre isso, que é Preta Bahia Preta, que é justamente isso aí. Vou sim. É justamente isso. A poesia está fazendo seu papel a partir do momento que ela está trazendo do fato da rua para dentro da academia e sacudindo a academia. E quando eu digo academia, não é academia baiana de letras, nem brasileira de letras. Academia no sentido da universidade, academia no sentido das academias, academia no sentido do pré-estabelecido, do establishment da cultura. Aquelas pessoas que ficam sentadas em cima, sabe, de si próprias, dizendo eu sou, eu faço, e isso é complicado. Porque lá embaixo tem uma massa que está se indignando e está efervescendo com uma poesia visceral. Existem saraus hoje aqui em Salvador, como o Sarau do Passo, como o Sarau da Onça, como o Sarau do Gato Preto, como a Boca, que trazem essa poesia de uma forma muito marcante. E a gente vai lá e a gente diz, eu não sei nada de poesia. Porque esses meninos sabem. Há uma indignação generalizada. Nietzsche dizia que é necessário o caos para que as estrelas brilhem, não é isso aí? Com certeza. Então é meio por aí. Meio por aí. O meu pai dizia,
o pepino se torce quando é pequeno. Eu não entendia nada, absolutamente nada. Depois de 70 e poucos pepino, anos, né, Glória? aí eu vi os japoneses formatando cubicamente os pepinos. Uma melancia. Aí então eu fui entender o que meu pai dizia 70 anos atrás. E é justamente isso. Há uma necessidade de uma colocação educacional com ética, conforme falou, para que essas crianças já não sejam formatadas, mas sejam conscientizadas, porque as pessoas, ninguém formata ninguém, tem que conscientizar, ou seja, consciência é o ponto de vista. Eu não posso deixar de citar Ítalo Vasconcelos, também. Um escritor de 13 anos, né, de idade. Também. Mas é um jovem que tem acesso, Eunice. Sim. Ele, graças a Deus, Ítalo, Lucas Iuri é outro autor também que tem acesso. Eles têm acesso, mas na contrapartida disso, existe uma centena de jovens que estão entre o livro e o revólver. E a arma. Isso é devastador, isso aí. Entendeu? Isso é devastador, essa coisa. Tem o pessoal os rappers, o pessoal do hip hop, o pessoal do beat, da dança de rua, que transversaliza com a poesia. Olha que coisa interessante. Você chega numa praça, você vê o pessoal do hip hop dançando, dizendo o hip hop, que tem a música já misturada com a poesia, certo? E dançando o beat, e de repente a polícia chega e encosta todo mundo na parede e diz que todo mundo é vagabundo desavisado porque estão fazendo poesia, porque estão fazendo um sarau no meio da praça. Bora todo mundo para casa, todo mundo menor, todo mundo para casa. Isso acontece aqui na Bahia, isso acontece em Salvador. E isso aí tem que acabar. E como é que vai acabar? Quanto mais saraus forem feitos, mais esse pessoal vai ter legitimidade para fazer sua poesia. Seu trabalho. Você me lembrou agora de Djavan. Djavan, ele foi preso numa praça lá no Rio de Janeiro por vadiagem, porque ele estava com o violão na mão. E naquela época, quando você estava em Rio e São Paulo, se você tivesse com a carteira de trabalho e não tivesse assinada, você era vagabundo. E aí, porque não faltava emprego. Mas naquela época, quem não tivesse farda era vagabundo, me desculpe. Né? Mas hoje nós temos o nosso secretário... Mas é verdade, naquela época, quem não tivesse farda era vagabundo. Ou estava dentro de casa preso e doutrinado, porque o país impunha isso, feliz ou infelizmente, eu não vou aqui julgar. Isso. Eu só acho que minha geração foi romântica demais. Poderia ter sido romântica de menos e mais atuante. E essa geração de hoje tem como arma não a própria arma, mas tem a língua como arma. E está começando a saber usar. Que é mais forte do que qualquer arma. A força da palavra. A força da palavra ninguém derruba. Mais uma vez, né, vamos parabenizar o nosso secretário da Cultura. Com certeza, Jorge Portugal, né, claro, para que ele esteja aqui conosco. E um trabalho maravilhoso, e conte com a gente, com o trabalho de formiguinha, né, do Encontro Notável com Eunice Espínola, que eu sempre fico lisonjeada com cada entrevistado, né? Hoje, meu marido sabe que eu me apaixono por cada entrevistado que chega aqui no programa. E você, Jorge, é mais... Obrigado, obrigado pela gentileza. Vocês são muito gentis. Porque é muito bom falar com pessoas inteligentes, pessoas capazes, pessoas que fazem a diferença, né? Porque o mundo precisa de gente como você, para que as coisas melhorem, para que as coisas aconteçam, né? Pessoas que abram a boca para falar, que arregace a manga para fazer e que não fica só sentado atrás de uma mesa e dizendo o mundo poderia ser bem melhor, né, Valfredo? Cheio de dentes, esperando a morte chegar. Toca, Raul! É uma honra. Então, já que citou Raul, eu faço questão de citar um poema curto de Raul, porque a minha memória também é curtinha. Que ele diz que sonho que se sonha só é só um sonho que se sonha só. Mas um sonho que se sonha juntos torna-se uma realidade.
né? E A gente precisa, disso que nós precisa vamos acreditar falar. mais nisso, né? Temos que acreditar e fazer. Raul Seixas, trazer Raul Seixas e fazer a sessão espírita aqui. Vamos botar Aí uma mesa aqui mediúnica e em breve estaremos. Quero Não, Castro Alves aqui também. Mas assim, olha, eu quero que você declame o seu poema para que a gente possa encerrar esse programa, porque assim, o coração já está doendo. Eu queria pedir a Jorge, balança a câmera aí para dizer sim, viu, Jorge? Eu queria pedir a Jorge 3 minutos aí do programa, porque eu queria dizer umas 3 peças. Esse livro aqui é meu último. Sim. Já tem um no prelo que é Estupefaciente, que deve sair agora até julho. Mas esse aqui, O Anjo de 100 Asas, é uma catarse do autor. Eu me expus porque no anterior, Centauro e Esfinge, é um livro que fala muito do universo feminino, escrito quase a totalidade dele na primeira pessoa do feminino, etc. e tal. Então, nesse aqui, sim, eu procurei um pouco de catarse e me mostrar um pouco. Mas eu queria começar com um poema, e esse papel tá. Eu não sei declamar. E eu não gosto de decorar, porque eu acho que cada vez que eu leio de um jeito. E eu leio como eu estou me sentindo naquele momento. E esse papel está todo rabiscado aqui, porque eu vou para os saraus e eu levo ele. E o nome desse poema é Preta, Bahia Preta, que fala justamente sobre tudo isso que a gente estava falando aqui. Não preciso me lembrar que a Bahia é preta. Não preciso me lembrar que a poesia é preta. Não preciso lebará para a Bahia ser mesmo preta. Não preciso. A alma da Bahia é preta quando brilha. A fala da Bahia é preta quando grita. A faca da Bahia é preta quando gira. E a bala da Bahia é preta, escolhe preto e mata. E as mães da Bahia, que são pretas, muito pretas, choram. Não preciso me lembrar que a poesia da Bahia é preta. Ela vem das ruas, dos guetos, dos quilombos, do sofrimento, para brilhar nas orlas da avenida e chorar no pé do caboclo. O suor, o sangue e a alma da periferia num carnaval dos estranhos. A poesia da Bahia não é preta só pelos pretos, pelos xirês, pelo AG1. Preta no Mungunzá, a poesia da Bahia, seja qual for a Bahia, é preta. Pelos índios de cá, a célula mãe de Pendorama, que ligaram essa mistura e deu numa preta linda. Batuque, capoeira, besouro. Batuque, ancestral, Didi. Batuque, candomblé, senhoras. Batuque, o batuque, pelourinho de neguinho. Batuque, pensando a Bahia preta de Milton Santos, indignado por tanto e por tudo. A Bahia é preta e pensa. Na raiz, ela é Dandara, é Zefirina, Luiz ou Luísas, Filipas ou Faustinos. Portanto, não preciso me lembrar como a Bahia é. Não preciso me lembrar como a poesia da Bahia é. A poesia da Bahia, ela é preta. Vamos lá. A pergunta que não quer calar. Quem é Jorge Batista Carrano? Eu vou responder você com uma poesia. Certo. Do meu livro. Tudo bem. Meus versos cínicos. Quando eu não tenho o que fazer, eu esculhambo. Esculhambo as artes, as gentes, as moças, as putas, as rimas, os cães e as carruagens, os troços que nos impõem, as troças que nos enganam e as rasteiras que derrubam as partes que me doem. As carpideiras do poder que me incomodam nesse latifúndio, os insatisfeitos e incompetentes pelas circunstâncias, os invisíveis que acham não serem vistos nas suas lambanças, os doutores detentores da minha aversão, os hipócritas pretexto do meu ranzinzar e da minha intolerância, sem contar com aqueles fabulosos donos da razão, senhores do absoluto, que me enchem das orelhas ao saco com suas verdades de aluvião, sedimentadas no acaso, no achismo e na ocasião. Esculhambo sim tudo que me incomoda. E nessa perda de fôlego, quando o meu caminho a essa altura evoca um tanto de paz, sossego e pouca razão, minha loucura brada e reverbera aos 7 ventos. Também faço parte dessa esculhambação.
Oh! Este é Jorge Carrano. E sim, temos uma outra poesia. Para terminar, eu tenho sim. Não, Glória. Eu tenho sim, que é uma poesia que de repente é um poema, é um texto meu que de repente talvez seja a maior catarse do livro. E as pessoas, nem todo mundo entende isso. Nem todo mundo entende o que é a queda de um indivíduo que busca em si mesmo verdades. E tem gente que fica buscando verdades fora, quando as verdades são interiores, está dentro de você. Correto. Certo? Como você amar alguém, você tem que se amar muito para ter competência para isso. E é uma queda de 100 asas e fala justamente sobre o personagem do livro, que é o anjo de 100 asas. Ótimo. Queria uma queda que me tornasse mais humano e que me quebrasse algumas asas das 100 que tenho. Queda livre, sem parada, que me desse a dor humana de relembrar do passado que esqueci, do presente que não me dei, de um futuro em contramão. Sem salmo e sem sermão, queria apenas a dor de me humanizar, sentir o amor, o indescritível humano amar. Continua livre a vontade da queda, e que as asas empane, como que enguiçadas, erissem e reajam contra o vento, me dando o alento do último voo. Mas mantendo em mim o intento dessa primeira queda real, a queda da minha própria altura. Muito obrigado. Maravilhoso. Olha, O Anjo de 100 Asas, de Jorge Batista Carrano. Quem não tem, por favor, adquiram, porque é um livro fantástico. Eu disse a você. Está na cultura. Na cultura do Shopping Salvador. Vocês aproveitem e adquiram este livro. Gostaria de agradecer agora a presença de Deise, Realina Elias, Valfredo Gomes, Glória Maria e Jorge Carrano, que nos prestigiou, gratidão, que nos deu esse presente. Tá? Eu estou sentindo esse programa de hoje, sua presença aqui, como um presente de aniversário. Gratidão. Tá? Estou muito feliz de ter recebido. Mais, né, queremos mais, queremos que você volte, que você traga sempre que vocês quiserem. Esses nomes. Eu não podia, me desculpe, eu vou te interromper, mas eu não podia deixar de agradecer ao portal Jorge Guedes. Sim. Tem sido parceiro nosso lá no Fala Escritor, que eu falei pouco do Fala Escritor. Sim. Fala Escritor é um projeto que está há 5 anos em cartaz direto. Todo segundo sábado do mês na Saraiva do Iguatemi. E Jorge já está há 2 anos com a gente. Firme e forte com o projeto Fala Escritor. E eu queria agradecer muito a você, Jorge, na câmera. Balança aí, meu irmão. Não, balança a câmera dizendo sim, como os caras da televisão fazem para ficar charmoso. Para ficar charmoso. Isso, assim. Pronto. Para Anitta Guedes também, minha gurua. E eu queria agradecer muito ao portal pela oportunidade. A gratidão eterna a você, que seu programa viva. Amém. Viu? E que vocês todos que estão aqui tenham assim as bênçãos do divino, e que o divino nos favoreça e que nos separe do que não presta e que nos junte como o que presta cada vez mais. Pronto, que assim seja. Bem, o Encontro Notável com Eunice Espínola encerra, desejando a vocês tudo de bom, que vocês estejam conosco no próximo programa. E, aproveitando o momento, uma frase que eu não posso deixar de citar. Deus dá o que é bom para mim e tira o que é bom para mim. Agradeço a Anitta, a Jorge Guedes, pela oportunidade deste programa. Tá? Estou em estado de graça, tá? Pelo meu aniversário que está chegando. Eu sou pior que criança, comemoro, adoro comemorar aniversário. E estou vibrando com mais esse aninho que Deus me deu. Então eu tenho só a agradecer. Papai do céu, muito obrigada, porque cada ano que o Senhor me presenteia é a oportunidade de eu estar levando o meu trabalho para todos que estão assistindo. Obrigada a todos. Até a próxima.